Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estava ouvindo a Michele Bolsonaro, né? Num discurso, e eu parei e eu pensando, o que Deus está fazendo. Se você tiver a oportunidade de ouvir, você ouça. Às vezes alguém pode ironizar ou opinar ou pensar outra coisa, mas sabe o que eu pensei e consegui enxergar? O quanto Deus está usando pessoas. Eu uso ela porque eu vi ela, né, para falar de Jesus. Ouça para você ver. É um evento considerado na política, mas ela fala de uma forma de Deus, irmãos, abertamente. Sinceramente, eu falei, meu Deus, Deus está, irmão, trabalhando. Deus está movendo de uma forma tremenda, né? Ela falando que Deus quer libertar o Brasil, às vezes a gente só pensa que é no setor político. Pode ser também libertar de muitas corrupções, de muita algo maligno que está, mas ela fala, e eu vejo Deus usando ela, porque ela é crente, né? Para quem não sabe, né? Então, e eu vejo a dimensão aonde vai chegar e onde chegou essas palavras. Milhões de pessoas está ouvindo que Jesus Cristo, ela fala assim, o Brasil é do Senhor Jesus. Que ela é a primeira dama no caso. Mas como você vê isso no mundo? E eu nunca vi, irmãos, vamos dizer assim, uma esposa do chefe de Estado falando isso. Eu não vejo. É Deus, não é, irmãos? Eu vi Deus, verdade, eu estou falando o que eu vi. Eu vi Deus assim, tipo assim, apressando para que o nome de Jesus seja, entende? Pregado, falado, entende? E em que tipo de evento? Um evento político, entende? Sendo aí eu falei, meu Deus, essa mulher falando assim, né? E usando a Bíblia também, porque ela fala assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está em Salmo, entende? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus, né? Deus ama essa nação, entende, irmãos? Eu vejo Deus levando a palavra igual que não chega, entende? E milhares de igrejas, de crentes não fazem isso, irmãos. Tem vergonha. Sim ou não? Fala que não é verdade. Às vezes você pode até criticar, né? Eu não sei o que está fazendo, o que eu estou fazendo. E eu olho assim, eu falo, entende? A gente às vezes é intimidado, é envergonhado para poder falar. Entende? Então eu falei, eu ouvi, né, uma e outra vez ela falando. E uma plateia muito grande. E aonde que isso vai chegar? Entende? Então é Deus que está movendo, é Deus isso aí. Entende? Então, e não é dentro de uma igreja, apesar que todo aquele que aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, né? E como seu Salvador, aceitou Jesus como seu Salvador, ele é membro, é a igreja do Senhor, né? É um membro do corpo de Cristo. No caso dela, né, em si, ela como uma crente, uma cristã, né, um cristão, é membro do corpo de Cristo, não é? E talvez ali muitos e milhares de outros já têm essa oportunidade de poder falar, de poder, né,
dos discursos políticos. Entende? Então, irmãos, eu vejo Deus, Ele demonstrando seu amor pela humanidade, por essa nação. Eu vejo de uma forma clara, eu vi, né? Eu me alegro, e só que do outro lado eu fico um pouco retraído, triste por a nossa, posso dizer, covardia ou timidez de não anunciar, de não falar, porque ela tem a sua missão, mas naquele momento ali não seria nada de, né, se ela não usasse aquilo ali para falar de Deus. Era comum, porque é normal. Mas ela não, o tempo todo quando Deus, né? E ela falou assim: olha, toda semana eu entro no gabinete após o fechamento lá do parlamento, eu esqueci a palavra que ela usou. Ela falou assim: eu entro lá com o meu grupo de intercessão para orar na cadeira do presidente, orar por ele, para que Deus dê a ele força. Irmãos, não é tremendo isso, irmãos? Não é tremendo isso? Uma mulher fala isso aí. Sendo que muitos crentes, às vezes a esposa não ora pelo esposo. Não é verdade? E ela pensa: irmãos, não, eu entro, oro, e Deus tem dado a ele força. Nós temos visto para ele resistir. Não estou defendendo aqui político, não, irmãos, mas para resistir. Entende? Tudo que é levantado contra esse governo é Deus. É Deus, irmão. É Deus. Então, eu animo você, né, a ver o amor que Deus está por essa nação, né, e que nós também possamos regaçar nossas mangas, né? Como eu falei no início do culto, há 2 semanas ou mais, Deus tem incomodado essa questão de pregar, né? Não sei se você lembra, eu até gravei um áudio no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando no versículo 14, né? Quando ele disse, eu vou ler esse versículo, Mateus 24, 14, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha, mano, olha o que diz aí: então será pregado este Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunho, será pregado para testemunho. Entende? Então eu entendo que nós temos de pregar o Evangelho dependendo ou não dos resultados. Entende? Que às vezes a gente diz: não, vou pregar, a pessoa vai se converter. Sim. Mas primeiro Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Prega, nós temos de pregar o Evangelho. Entende? É que nós muitas vezes temos levado para um lado e pregado, e aqui agora, no púlpito, né? Não, eu não sou chamado para pregar. Alguns falam assim: não, quem tem o dom de pregar é o pastor fulano prega, o irmão tal prega, o presbítero fulano prega. Não, irmãos, todos nós somos chamados para pregar. E muitas das vezes essa pregação aqui, o resultado será para aqueles que creem, será salvo, o resultado, e também será para testemunho, às vezes. Será para testemunho, às vezes. Abra também a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. 13. Todos acharam? A palavra diz assim: se você quiser se colocar de pé e reverenciar a palavra, pode se colocar. Versículo de número 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina,
anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele nevoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedeu, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode aceitar. Aleluia. Irmãos, esse capítulo 13, ele traz o relato da primeira viagem missionária, né? Aqui fala da igreja de Antioquia. Se nós irmos no versículo 1, diz que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Olha bem, era uma igreja cheia de homens, que aqui relata profetas e mestres. Estamos falando de uma igreja muito forte, cheia de pessoas preparadas, pessoas comprometidas. Olha o que ocorreu. Aí diz: Bernabé, Simeão, por sobrenome Ligero, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes e o Tetarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse ao Espírito Santo. Olha bem, diz que eles jejuando, esse povo serviu o Senhor e eles estavam em jejum. Jejum é coisa de crente. Diz que eles estavam em uma consagração e eles jejuando. Aí o Espírito Santo falou para eles assim: separai-me agora Bernabé e Saulo. Olha bem, a igreja estava reunida em jejum e oração. Isso estamos falando da igreja primitiva, lá no início. Eles estavam reunidos em consagração, em jejum. É importante, irmãos, é importante nós fazer isso também, sabia? Sabia disso? É importante a gente fazer isso, fazer jejum. É daí que Deus vai nos dar as direções e o Espírito Santo. Porque o jejum é uma forma de nós humilharmos diante de Deus, consagrar nossas vidas, pedir perdão, entende? E mostrarmos, né, dando a Deus, né, que Deus receba a nossa oração, que Deus perdoa nossos pecados. É uma forma de nós entrar em dependência, buscar o Senhor, entende? Nós consagrarmos. Aqui nós vemos um exemplo bíblico da igreja primitiva reunida. Aí quando eles fizeram isso, diz que o Espírito Santo, olha o que diz, diz o Espírito Santo: separa agora Bernabé e Saulo para a obra a que o tem chamado. Olha bem, aí disse que no meio deles estava o apóstolo Paulo e Bernabé. O Espírito falou assim: separa eles para uma obra que eu tenho chamado.
Sabia, irmãos, que às vezes para você saber qual é a obra que Deus tem na sua vida, nós temos que consagrar. Entenda? Talvez a igreja fique um pouco improdutiva, porque também ela não ora, não se consagra e não consegue ver e enxergar ou saber qual é a obra que Deus quer através dela, através de você. Deus tem uma obra através de você. Deus tem uma obra através de mim. Através de cada um de nós, Deus tem uma obra. Tem, irmãos. Deus te chamou com uma função. Deus tem uma obra para fazer através da tua vida. Aí o Espírito Santo, Deus falou assim: separai para uma obra. Havia muitos ali, mas naquele momento o Espírito se manifestou e falou: separa ele e ele. Aí o Espírito Santo nos enviou. Olha o que disse: então, jejuando e orando, impondo-lhes sobre ele as mãos, os despediram. E eles continuaram jejuando e orando e colocaram as mãos sobre Paulo e Bernabé. Tinha uma oração do apóstolo João, ungindo-los, com certeza, para esta obra que o Espírito de Deus havia falado. Aí o versículo 4: enviado, pois, pelo Espírito Santo. Aí nós vemos aqui que esses homens haviam sido chamados, e o Espírito o envia. É o que acontece com nós hoje. Você e eu fomos chamados a partir do momento que você aceitou Jesus, que você creu no Evangelho, você foi chamado. Aí agora o Espírito Santo, parece que o agir dele, ele nos despega, ele solta nós. Entenda? Aí diz aqui que o Espírito, enviado, pois, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que envia, irmãos, eles foram soltados. Eles estavam presos, eles estavam ali na igreja, ali parados, vamos dizer assim. Eles estavam ali, agarrados ali. Aí o Espírito Santo soltou eles. Esse soltar é um despertar. O Espírito Santo despertou eles, e eles foram despertados. Entende? Eles foram avivados, movidos. É o que necessitamos para hoje, para a obra que Deus tem na sua vida. Você tem que ser soltado. O Espírito quer te soltar, quer te impulsar. Então quem faz a obra através de nós é o Espírito. Porque você crê, você já aceitou Jesus, ou não? Já, né? Já aceitou. Entende? E aí diz aqui, ó: e eles desceram e chegaram até a cidade chamada Chipre. Aí, chegando, eles anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica e continuou pregando a palavra. Diz que atravessou a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta de nome para Jesus. Aí, irmãos, eles encontraram um falso profeta, um judeu falso, e que era um falso profeta. Olha o que ocorreu no versículo 7: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, um homem chamado Sérgio Paulo, um procônsul, que era homem inteligente. Esse, tendo chamado a Bernabé e a Saulo, dirigia-se-ava para ouvir a palavra de Deus. Quando Paulo saiu, olha bem, irmãos, Paulo e Bernabé haviam sido enviados. Eles obedeceram o chamado do Espírito Santo, certo? Eles foram enviados. Eles foram. Chegou no lugar lá e encontrou, havia esse profeta falso. Também havia esse própôs. Esse homem, esse Paulo Sérgio Paulo, né? Ele era um homem diligente, um homem inteligente. E diz que quando ele viu Paulo e Bernabé, ele chamou para poder conversar
dialogar sobre a palavra. Agora eu te pergunto, você acha que esse Sérgio Paulo teria chamado Paulo e Bernabé para falar da palavra se eles não tivessem sido enviados? Não. Um exemplo, nós ficarmos só aqui, reunindo nos dias de culto, e não sair, vamos encontrar pessoas para dialogar? Não. Nós só vamos ter esse relacionamento, alguém nos perguntar, ou questionar, ou querer tirar as suas dúvidas, se nós sairmos, entende? Se nós formos enviados, e quem nos envia é o Espírito Santo, e o Espírito Santo já está em você, o Espírito Santo já está falando com Deus. Fala, irmãos, é questão de nós tomar o exemplo da palavra aqui. Olha bem, quando o Espírito Santo falou, separa Paulo e Bernabé, o que eles fizeram? Eles foram jejuar e orar. Entenda? A mesma coisa é nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui hoje, entendemos que o Espírito de Deus está falando conosco. O que nós temos de fazer? Nos consagrar, entende? Nos preparar e falar, Espírito Santo, Deus me ajuda aí, como que eu, enche de força, de poder, me dê esse poder. Ocorreu com eles oraram e eles foram enviados. Após ser enviado, encontrou esse Paulo Sérgio aqui, e esse Paulo Sérgio, esse Sérgio Paulo, era um homem que queria ouvir a palavra de Deus, e eles chamaram a Paulo e a Bernabé. Quando Paulo e Bernabé estavam dialogando com esse homem, esse falso profeta se opôs. Esse falso judeu, esse judeu falso que diz a palavra aqui, ele se opôs. Olha, mas opunha-se Elimas, que era o significado do seu nome, o nome dele lá era Bar Jesus, que era tipo um apelido. Aqui o nome verdadeiro dele dizia Elimas, o mágico, porque assim interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Olha bem, Paulo e Bernabé pregava, falava para o procônsul, para o Paulo Sérgio. Esse falso profeta, ele se opunha, querendo afastar o procônsul, para que o procônsul não pudesse crer. O que me chamou a atenção aqui, eu vejo dois pontos essencial aqui nesse texto. O primeiro, olha bem, no versículo 9: todavia Paulo também todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos. Olha bem, aqui nós vemos Paulo cheio do Espírito Santo. Primeiro ele havia sido enviado pelo Espírito Santo, e aqui ele cheio do Espírito Santo. Então ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de santidade. Paulo cheio do Espírito Santo e cheio de santidade. Olha o que diz o versículo 10. Quando Paulo fixou os olhos nesse falso profeta: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia do inimigo. Olha, irmão, nós vemos Paulo cheio do Espírito Santo, cheio de santidade. Nós vemos o falso profeta cheio do engano e de malícia. Um homem cheio do poder de Deus, que era o apóstolo Paulo, cheio de santidade, cheio da palavra de Deus, tratando de fazer a obra. Aí aparece um outro homem cheio de engano, cheio de malícia, da injustiça do inimigo para seu povo. Aí nós entendemos, olha bem, nós entendemos o seguinte: que quando nós não façamos a obra, quando eu não faço a obra, eu não saio para fazer a obra de Deus, eu estou fazendo outra coisa. Não é assim? Se
faço a obra de Deus, o que eu estou fazendo? Outra coisa, que não é a obra de Deus. Se eu não sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de quê? Se você não é cheio do Espírito Santo de Deus, você é cheio de quê? De outra coisa, que não é o Espírito Santo de Deus. Se você não é cheio de santidade, você é cheio de quê? Se eu não sou santo, eu sou impuro. Se eu não sou limpo, eu sou sujo. É sinônimo, né? Sinônimo que a gente fala, né? Sinônimo é igual. Sinônimo é igual. Antônimo, é o antônimo oposto. É português. É o oposto, né? Justo, injusto. Puro, impuro. Então aqui nós vemos Paulo cheio do Espírito Santo, e nós vemos aqui esse falso profeta cheio de diabo. E ele tratou de fazer o quê? De se opor contra o evangelismo de Paulo e Bernabé. Paulo tinha sido enviado pelo Espírito, estava cheio do Espírito, fixou os olhos nele e falou para ele: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Tu não cala, ele não parava, irmãos. O apóstolo Paulo fala assim: você não cessa, você não para, você não cala, você não se cansa de perverter os retos caminhos do Senhor. Aí, irmãos, eu estava pensando, estudando essa palavra e pensando, isso aqui ocorreu quando Paulo e Bernabé tinham sido enviados. Agora, aqueles que não saíram, que não saem, que não foram enviados, aqueles que não aceitam, aqueles que não vai, o inimigo tem se oposto contra eles. Sabia, irmãos? Porque você tem uma missão dada por Deus e você não vai, tem uma coisa te segurando. O Espírito de Deus é que solta a pessoa. Quando ele envia, nós somos soltados. Paulo e Silas foram soltados. Quando o Espírito enviou, eles foram soltados e eles foram. Então aqueles que não foram, entenda-se, aqueles que talvez até entendam do seu chamado, sabem da sua missão, mas eles não vão, é porque há também uma oposição. Entende? E hoje o inimigo que a qual estava se opondo aqui contra esse propósito, e Paulo cheio do Espírito Santo repreendeu ele, hoje ele está opondo de outra forma, irmãos, para que nós ficamos parados, nós não vaiamos, nós não vai. Deus fala assim: você vai, o inimigo não vai. Aqui nós vemos o inimigo se levantando contra a pregação de Paulo e Bernabé. Hoje nós entendemos que muitos não vão porque o inimigo está se opondo para ele não ir. E sabe como o inimigo tem feito isso? Colocando em nós tantas ocupações. Você fala assim: eu não posso, eu não tenho tempo, e eu estou muito ocupado. Entende? E aí o tempo vai passando, aí você vê Deus levantando, que Deus levanta mesmo, né? Eu já falei no início, uma mulher lá, né? Por que isso? Né? E Deus está fazendo a obra, só que Ele quer fazer, irmãos, de uma forma geral. Ele quer que toda a sua igreja se envolva, se involucra nessa missão que a qual Ele nos deu. Então o inimigo tem se colocado de uma forma tão insistente, porque você viu aqui, o apóstolo Paulo falou: mas você não cessa de perverter
os retos caminhos do Senhor, o inimigo, irmãos, tem se posicionado duramente contra a igreja, para que a igreja não saia das quatro paredes. O inimigo muitas vezes só quer que nós ficamos aqui. Sejamos crentes só aqui dentro, ó. Entende? E Deus quer que nós vaiamos. O Espírito de Deus quer que nós saímos e vamos. E aí, ó, o apóstolo Paulo falou assim: pois, fixando os olhos nele, pois, agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor. Viu a importância de nós estar com a nossa vida consagrada? Aí Paulo levantou e falou assim: eis aí a mão do Senhor sobre ti. E disse: e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Aí o apóstolo falou assim: você vai ficar cego, porque ele se opunha contra o Evangelho. E aí disse a palavra: no mesmo instante caiu sobre ele uma nevoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Aí disse que no mesmo instante aquele falso profeta ficou cego. Paulo, por isso que eu digo que nós, irmãos, temos esse poder. Você tem o Espírito Santo de Deus. O que precisamos é nós consagrar nossas vidas, para que quando nós vayamos encontrar oposição, você dá autoridade no nome de Jesus, você repreender. Entende? Você repreender. Paulo repreendeu e falou: a mão do Senhor vem sobre ti. E ele ficou cego. E ali disse que então o procônsul, vendo o que sucederam, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aí aquele homem creu. Ele creu. Ali havia uma disputa, irmãos. Entende? Há uma disputa, hoje há uma guerra. Entende? Por que você acha que o mundão está aí cheio de pessoas aí que não quer nada com nada? Porque o diabo tem se oposto contra a igreja, para que a igreja não vai, para que você não vai. Você até consegue vir aqui na igreja, mas não passa a semana inteira sem falar uma palavra sequer para alguém. Sabia? É fácil aqui nós perguntarmos aqui quem é o mais novo crente. Não é verdade? Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? Entende? Você nem lembra. Qual foi a sua última pregação? Não estou falando aqui não, irmãos. Nem isso aqui, esquece daqui. Qual a sua última pregação, talvez de 1 minuto para alguém? Que dia que você falou? E Jesus chamou nós para isso, para falar. E não é difícil. Por isso, irmãos, eu estou desenvolvendo um folhetinho. Deus falou comigo claramente. Antes do congresso de missões, Deus já tinha falado comigo naquele versículo lá do Evangelho de Mateus 24:14, quando ele falou assim: pregai o Evangelho do reino para testemunha a todas as nações. Ali Deus falou comigo: prega, e será pregado o Evangelho do reino para testemunha a todas as nações. Então, estamos aí para desenvolver esse folhetim. E, irmãos, nós vamos, eu já penso, estou orando por isso. Nós temos de sair. Nós temos de sair. Entende? A minha oração é que o Espírito de Deus nos envolva, como envolveu Paulo e Bernabé. Entende? Envolveu aquela igreja em Turquia ali, de tal modo que nós, ao sair, num minutinho você pode falar, entregar o Evangelho para aquela pessoa, num minuto. Não vai ser, eu não sei. Não, você não precisa nem levar
você com esse folhetinho, você vai falar. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Quem vai convencer, você vai só pregar. O Espírito de Deus falou, Jesus falou assim, ide pregar. Ele não falou, vai lá e convence, vai lá e discute, vai lá, entendeu? Com 10, 20 versículos bíblicos. Não, irmãos, ide pregar. Pregar quem é o Salvador. Jesus é o Salvador. Então, nesse folhetinho que nós vamos desenvolver, eu quero que você ore para que o Espírito Santo te solta, te desperta, entende? Aí o que vai acontecer? Você vai levar ele no seu bolso, entende? E você vai orar. Talvez lá no caixa do supermercado, talvez na padaria, no caixa da padaria, você, com a ousadia do Espírito Santo, você vai falar. Entende? Um minutinho, por favor. Oh, você é pecador, sabe que você é pecador? E você está condenado? E Deus te ama? Ele preparou, ou tem um lugar lá inventado contigo, para ti, através de Jesus Cristo. É simples, irmão, se falar. É simples, um minutinho você fala. E aí você ora e o Espírito Santo de Deus pega aquelas palavras que você falou e aí você, toma aqui. Se precisar de ajuda, me chama. Está aqui meu número. Entre em contato comigo. Não precisa ficar aquela coisa toda. Não, porque não tem negócio de santo, aquela coisa toda. Não, só falar que nem o Salvador. Olha, você é um pecador. Você está condenado. Deus te ama. E Ele preparou um plano de salvação para você na pessoa de Jesus Cristo. Ele te amou tanto. E aí você pega uma folha. E é coisa rápida. Aí sim nós podemos sair aqui na rua também, entende? Entende? Por isso, irmãos, que aqui tem essas cadeiras vazias aí. Como que essas pessoas vão vir se nós não falar com elas? Como, irmão? Fala para mim. Entende? Quem tem crentes ainda não vai vir mesmo, porque já está na sua congregação. Não é? Então como vai vir novos crentes aqui se nós não pregamos? Para isso. Como vai ser? E aí o que eu estou, e quero que você concentre também, é que você comece a partir de hoje a orar e pedir ao Espírito Santo que te enche dessa ousadia, dessa autoridade, porque você perca a vergonha, o medo. Porque para isso Deus te chamou, irmãos. Foi para isso. Olha, eu falo para você. Você acha que aquela mulher, a Michele, num estado onde tinha mais de 10 mil pessoas, num evento que não é um louvor, não é um evento evangelístico, é evento político, e ali ela fala de Jesus, se acha que ela não está com o Espírito Santo de Deus? Está. É ousadia do Espírito, irmãos. Eu prego, eu sei. Porque muitas vezes vem o medo, vem o temor, não é assim? Vem. Muitas das vezes vem o medo, vem o temor, a vergonha. Olha bem, eu já tive a oportunidade de pregar para 4, 5 mil pessoas. Entendeu? Na praça, lá no Peru. Num ginásio onde estava 3 mil pessoas. E às vezes você treme. E isso num ambiente que é preparado para isso. Mas o ambiente que está no estado hoje não era isso, era político. Mas eu vejo a pessoa com esse espírito. Então o que nós precisamos é dessa ousadia do espírito. Que aí você vai sair aí, você está no ônibus. Entenda? Você encontra com o seu amigo. Aí você vai orar e vai pedir o Espírito Santo de Deus para te dar essa ousadia. Aí você fala, aquela pessoa, irmão, fica aparadamente. Aí o Espírito Santo é quem converte. É o Espírito que vai se converter as pessoas. Está cheio de almas aí, irmãos. Temos que pregar. Temos que pregar. Se você ir no livro de Romanos, capítulo de número 10,
Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocará aquele a quem não creram? Diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocará aquele que não crê? Como? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como verão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir se ninguém prega? Como que as pessoas vão ser salvas se eu não prego? Como as pessoas vão ser salvas se você não prega? Entende? Mas tem alguém da sua família que não é nada por nada. Mas já foi ouvido. É o Espírito que convence, irmãos. Jesus falou: ide pregai o Evangelho. Ele falou: ide prega, vai lá e prega. Está entendendo, irmão? Ou não? Está entendendo? Só que eu quero ressaltar bem: para que nós vayamos e pregamos, necessitamos de estar desperto pelo Espírito. Você tem que se consagrar a sua vida, para que esse Espírito te dê essa ousadia, te dê essa coragem, tira a vergonha, tira o medo, e você se solta. E é o Espírito que faz isso, irmãos. Para isso é necessário você orar, para que Deus tire essa vergonha. Eu já falei uma vez dentro do trem, eu preguei dentro do trem lá, vindo de Machu Picchu, lá no Peru, um trem lotado. E eu estava com raiva dentro daquele trem, porque não era que estava dentro daquele trem, era no outro trem, no outro vagão, de repente eu entrei. Se eu quisesse voltar para casa, tinha que ser naquele trem lotado. E aí os gringos que estavam comigo foi no outro vagão, de turismo, e minha irmã, eu lá naquele vagão lotado lá, e eu, sabe quando você está, nervoso? Eu fico nervoso também, não sei você. Eu me renego, sabe quando você, fica mordido por alguma situação? Eu estava assim, de repente, ali, e veio aquele negócio dentro de mim, prega dele. Espírito Santo, tem misericórdia. Aí e aquilo foi crescendo dentro de mim, assim, sabe? Prega. E aí eu dou uns gritos lá dentro. Aquele barulhão, todo mundo ficou assustado assim. Um minuto, e preguei mais. E eu falei que era um minutinho, irmãos, eu fiquei mais de 1 hora pregando dentro desse trem. Tu crê? E as pessoas começaram a fazer perguntas, e eu orei, tem pessoas que aceitou Jesus lá dentro. Entende? Quem fez isso, irmãos? Foi o Espírito Santo. Só que eu ouvi o que o Espírito disse em mim. Prega em mim. Prega. Agora, muitas vezes, irmãos, nós saímos aí, e muitas vezes o que o demônio quer é que nós discutamos com as pessoas, brigamos, não é assim? Ficamos nervosos? E ficamos, é tanta situação que aí nós perdemos a oportunidade e ficamos, entende? Caímos na laia do diabo. Entende? Cair tantas coisas que o diabo consegue nos fazer que nós não atentamos para a pregação, entende? E aí tem a oportunidade. O que você vai fazer? Comece a orar. Comece a orar. E falar: Espírito Santo de Deus, tem misericórdia nesse dia. Eu falo para alguém, me dá uma oportunidade de me falar. E aí você encontra, irmãos, você viu aqui? Esse procônsul, ao ver Paulo e Bernabé chegaram, fala para nós a palavra aí, vem, fala para nós aí. Era um homem inteligente, era um homem inteligentíssimo, o texto fala. Mas ele buscaram a Paulo e a Bernabé e falou: fala para nós aí, eu quero escutar a palavra. Irmãos, é isso que nós temos que dizer. Espírito Santo de Deus, cria oportunidade. Entende? Eu já falei, fala de novo. Entende? Teve uma época que nós tivemos aqui, em 2009, 2010, por aí, nós saímos aqui nos domingos. Não sei se alguém lembra. Saía de casa em casa evangelizando. Nós vamos sair de novo. Nós vamos sair de novo. Você vai fazer isso no seu dia a dia, né? Aonde você diz: estou no ônibus, você estou perto de alguém aqui.
um folhetinho ali, você já fala. Entendeu? Isso seria a matéria-prima. O Espírito Santo vai lá e faz a obra. Entendeu? Você encontrou com alguém, você fala. É assim. Pede o Espírito Santo de Deus. Aí, não sabe o que ocorreu com você? Isso vai se tornar um hábito. Alguém vai até falar que você é religioso, falar, não. Claro, você não vai sair, entende? Você vai, né, como diz, você tomou um Uber, está de Uber, né? Então, fala. Entende? Fala. Né? Pode ir direto, nossa. Sabia que você é um pecador? Você é pecador. Se quiser falar, nós somos pecadores, mas no caso, né? Pode dizer, você é um pecador, você está condenado. Né? Mas Deus te ama. E Ele preparou um plano de salvação para você. Como que é? É Cristo Jesus. Só você receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Só Ele pode te salvar. Porque Deus chamou de tal maneira que Ele deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o Espírito Santo vai lá e faz a obra. Se você falar só isso aí, irmãos, só isso. E obrigado, que Deus te abençoe. Aí o Espírito Santo Deus vai toca naquele coração. Entendeu? Aí a pessoa fica, ela não vai te bater. Entendeu? Se for te bater, não vai querer bater. Será que o cara vai partir em cima de você? Não vai. Entendeu? Não vai. Eu já vi alguém querer bater. Pai, mamãe, não bate. Correu atrás, a pessoa. Entendeu? Pode saber que aí se repreende. Está repreendendo em nome de Jesus. Aí você põe a oração para você ver. Eu já fiz isso já. Uma mulher uma vez me levantou no meio da rua, lá no Peru, com um banco, e levantou assim em cima de mim. E ou eu corria, ou eu repreendia. Por isso você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aí eu levantei a mão e falei, desce esse banco aí agora em nome de Jesus. Desce agora. E pega essa trouxa acima daí. E sai agora em nome de Jesus. E todo mundo aqui virou, todo mundo coisou lá. E eu sei que essa mulher era uma bruxa também. Porque eu já havia repreendido. Ela desceu aquele tamboretinho dela. E pegou aquela trouxona dela. Sai em nome de Jesus. Pegou e saiu. Obedeceu na hora. Entendeu? Então, irmãos, o que vai ocorrer? Deus vai te dar sabedoria. Como você falar com as pessoas. Entende? Talvez você estando com um folhetim, você só vai entregar o folhetim, mas essas palavrinhas de 1 minuto você vai falar. Que é algo que tem que incomodar ele. Ele tem que saber que ele é pecador. E está na Bíblia. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, podendo ser salvos em Cristo Jesus. Mas está escrito. Vai estar lá, está escrito. Todos pecaram, eu também não. Mas porque você não peca? Não, eu também sou pecador. E aí o que vai acontecer? Se você vê que aquela pessoa está querendo, entende? Ignorar, você já falou a verdade para ela, não já? Deixa que o Espírito Santo de Deus faça a obra. Deus te mandou você pregar. Não precisa você querer, entende? E dar jeitinho com aquela pessoa. Não, deixa que o Espírito Santo de Deus, entendeu, irmão? O apóstolo Paulo não falou, a mão do Senhor venha sobre ti. Se você orar, irmão, Deus responde. Entendeu? Deixa você, tá vendo? Você quer, né? Mas você está no meio da rua, o cara começa a você levanta sua mão. Jeová se repreenda, Satanás. Agora, Deus em poder, baixa o teu poder sobre nessa vida. Baixa a guarda na hora, irmãos. A autoridade no nome de Jesus. O que o diabo quer que intimida, não é? E tenha medo, e tenha vergonha, não é assim? Mas se você falar, eu vou orar por você. E dentro de feliz vamos começar. Deus, eu toco agora. Assim, Deus é o mesmo. Se ele usou o apóstolo Paulo para orar e cegar aquele homem, ele usou você mesmo. Ele não mudou, o poder dele é o mesmo. É ou não é? Entende? Então, irmãos, nós vamos fazer isso.
Esse folhetim que nós vamos fazer, ele é um folhetim, vai custar, né? Aí vai se preparando para você. Eu logo, o mais rápido possível, vamos fazer esse folhetim, vou ver quanto custa. Entende? Aí se o folhetim você vai pôr na sua carteira, pequenininho assim, um papel durinho, bom, entendeu? E aí, vamos fazer isso na nossa vida. É isso, é. E as demais coisas Deus vai fazer isso. Entendeu? Aí você vai começar a orar e Deus vai começar a curar. Entende? Você vai encontrar pessoas aí desempregadas, Deus vai abrir uma porta de trabalho para você, minha irmã. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. E depois aquela pessoa vai te buscar. Porque ela está com um folhetim que está o endereço aqui, né? E aí vai vir, o Espírito Santo vai trazer. Aí nós possamos orar, Deus manda. Sim, vai mudar porque vocês foram pregar. E aí vai, agora como nós vamos, Deus, traz algo aqui, vai trazer o quê? Eu não quero trazer porque nós não fazemos nada. Nós não fazemos por merecer. Não é verdade? Você dá conta que tem crente bem, tem crente de outra igreja, já tem quase. Não é verdade? Por quê, irmão? Agora deixa o irmão começar a sair pregar para você ver ali. Se não vai vir, vai vir, Deus vai mandar. Deus vai mandar. Ou aí pode tentar. Eu quero envolver. E aí vamos chamar, você vai chamar outro cantor. Vem aqui, nós vamos sair amanhã uma horinha aqui para evangelizar. Vamos lá. E aí você vai ver que Deus vai te abençoar de uma maneira gloriosa. É o Colírio, capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus enviou os 12 discípulos. Ele falou assim: não se preocupa com o alforje, não se preocupa com a sandália, não se preocupa com o cinto, não se preocupa com a comida, e eu vou cuidar disso aí. O obreiro é digno. Não se preocupa. Entende? Vocês vão comer, vai comer muito bem, vai se vestir muito bem, entendeu? E Deus cuida, é que a gente entende? Quer preocupar com isso, o diabo quer te ocupar com todas as outras coisas para que você não vai. Mas Jesus te chamou para que nós vayamos, né? E aún depois de morto, que ele ressuscitou, ele apareceu lá para os discípulos no capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Diz que ele falou para eles assim, aqui eu vou terminar. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, versículo 14. Quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Olha, irmão, eles estavam ainda um pouco incrédulos, com dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitar. Ele estava com ele na mesa, e ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, o evangelho deve ser pregado para todas as pessoas. Para todas as pessoas, está lá, né? E ele lá, o resultado está lá. Quem crê e for batizado será salvo. Então nós temos só de pregar. Quem crê será salvo, né? Mas quem não crê será condenado. Esse é o resultado. Entende? Então, irmãos, nós temos de pregar. Nós temos que pregar. E pregar para toda pessoa. Ir por todo mundo. Ir por onde tiver pessoas. Se encontrou com alguém, você vai. Entendeu? E as pessoas vão te agradecer. Quando você chegar lá no céu, vai haver, irmão, galardão, vai haver recompensa para você lá. Aí você vai se tornar rico. Porque aqui, se nós estamos muito envolvidos só com as coisas aqui, você pode até conseguir muita coisa. Só que você não leva nada. Quando chegar lá, o que você vai ter lá? O que você vai ter lá? Aí se você, entendeu? Falou o evangelho, pregou o evangelho, chegando lá, você vai ter, você vai ser rico para com Deus. Se é rico para com os homens, pode ser rico para com os homens, mas também rico para com Deus. Vamos, irmãos? Sabe o que nós temos que fazer? Orar. Começar orando. Assim como a igreja de Antioquia, orando e jejuando.
Amém? Orando e jejuando. A igreja começou assim. Entendeu? Aí o Espírito nos capacita e nós vamos. E se encontrar algum que vai perverter o caminho, nós levantamos a mão. Entendeu? Você vai encontrar pessoas enfermas, você vai orar. Encontrar pessoas meio endemoniadas, você vai orar. Vai repreender, porque a unção está sobre ti. Amém? Nos colocamos de pé. Aleluia. Na cachoeira, Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão. Tantas oportunidades que nós já tivemos até no dia de hoje. E nós nos acovardamos. Nós nos acovardamos. Mas o Senhor, ó Pai bendito, nos deu um espírito de poder, não de covardia. O Senhor nos deu um espírito de poder. Decaçuite, quebra-nai de cobra, caçuite, quebra-nai de cologossuite, quebra-nai de cor. Calabra-nai de cologossuí, Espírito de Deus. Desperta-nos, desperta a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Desperta o teu filho, a tua filha, em nome de Jesus. Para que nós obedeçamos a tua voz. Em Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardar os seus mandamentos, acontecerá que todas essas bênçãos os acompanharão e o alcançarão. Pai, em nome de Jesus, coloca aquele louvor aí aqui. Pai, que nós tenhamos um ouvido para ouvir a tua voz. Que nós tenhamos, ó Pai bendito, um ouvido para ouvir a tua voz. Que nós conseguiremos, ó Pai bendito, te obedecer. E as bênçãos vão nos acompanhar. Oh, me quebra lá, Senhor Deus. Se atentamente ouvir a Deus, escuta. Aleluia. Pai, do poder do teu nome, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, nesta noite, ser soltado pelo teu Espírito, ser despertado pelo teu Espírito Santo, para ir e pregar a tua palavra, Senhor. Onde eu vou andar, sei a sua bênção chegará. Oh Deus, ajuda a tua igreja, ajuda-nos, a Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, e recebereis poder do alto, vindo sobre vós, Espírito Santo. Vai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, Espírito Santo, ajuda-nos, 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 desperta-nos, aviva-nos, dá-nos esse poder, ó Pai bendito, para que nós vaiamos, envia-nos, Espírito de Deus. Oh Deus, semanega suíte, quebra lá da chova, nega lá da lava chava cachoeira, Senhor. Desperta em nós o povo da tua salvação, Senhor. Aviva-nos, traz o povo da tua salvação em nós, para que nós vaiamos e pregamos a tua salvação. Pregamos a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Espírito de Deus. Aqui estamos, Senhor.
Aleluia. Amém? Glória a Deus. Dê uma palavra ao Senhor. Essa seria a maior bênção, irmãos. Sabia? É a maior bênção. Entendeu? Porque as bênçãos materiais, né? Deus cuida todo dia de nós. A oração do Pai Nosso já diz: pão nosso cada dia dá-nos hoje, né? Amanhã a gente quer tanto, né? Amanhã a gente nem sabe. Amanhã vai te dar o pão. Ele te dá o pão, mano. Com essa não, se precisar de caixa de som, eu tenho comprado umas caixas de som lá para fazer evangelismo na rua. Precisar alguém cantar, quiser cantar o louvor, uma caixa bolada. Né? Também. Vamos, né? Nos programar certinho e vamos, né? Fazer algo aí, Deus vai estar. Né? Esse é o chamado da igreja, irmãos. E nós temos estado, né? Parados, não é? O que fazer? Eventos para crente? Pode fazer? Pode, né? Pode fazer como já fizemos, né? Trabalhos, né? Com as irmãs, trabalhos assim, aniversário, tudo. Mas isso aí já é uma consequência, resultado, né? Mas o foco, o objetivo mesmo é esse, nós tomar como hábito, né? De sempre usar oportunidade. E sempre Deus vai colocar pessoas, né? Algum desviado que é por aí, não é? Que não quer nada com nada, outros que nunca foi crente, né? Se prega. Entendeu? E é uma alegria, irmão, é um prazer que há dentro da alma da gente quando você fala a palavra, sabia? Eu pregar para vocês aqui é prazeroso, mas eu digo, o prazer de você pregar para um que não é crente é tão grande, é uma alegria que não tem explicação. Entende? Não tem explicação a alegria quando você fala de Jesus para uma pessoa que não é crente. E se ela converter, amém, né? Mas se ela não se converter, vai para que você falou, entendeu? Você sabe que você está fazendo o que Deus te mandou e não é? E agora você mudou quanto tempo nós já tivemos e nós não temos feito nada, né? Eu falo, meu Deus, e Deus vai requerer de nós. Deus vai requerer de nós. Então, na terça-feira vamos estar aqui orando. Quinta-feira estaremos aqui, nosso culto. E domingo, às 18h30. Aleluia. Estou orando para que nós façamos esse folhetinho. Isso é um folhetinho para sair, né? É importante ter ele já para que possamos, né, fazer algo mais completo. Oremos. Pai, eu quero te dar aqui as graças nesta noite. A minha oração é que o teu Espírito Santo venha mover-nos, ó Deus, e nos dar, ó Pai, essa ousadia, esse poder, essa liberdade para poder pregar, para poder falar do teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos pedir esse lugar, mas não da tua presença, do amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos disse amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.